Fala, pessoal. Vamos agora entender o que são os graus do orçamento de obra. Graus do orçamento de obra é o nível de detalhamento que aquele orçamento traz, né? Lembrando que o orçamento, ele é reflexo dos projetos. Então, assim, vai refletir os documentos que a gente tem. Então, assim, cada grau do orçamento, ele é elaborado, ele é necessário para cada fase ali do desenvolvimento do projeto do empreendimento. Vocês sabem que na arquitetura e nos projetos complementares também, a gente tem o que a gente chama de anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, é mais ou menos por aí, sendo que para orçamento, certo? Então a gente tem orçamento estimativo de custo, a gente tem orçamento preliminar, a gente tem orçamento básico e orçamento executivo. Quando é que a gente faz a estimativa de custo, né? Quando eu tenho ali quase nenhuma, muito poucas informações. Por exemplo, eu tenho um tipo de empreendimento, eu tenho uma área, né? Então eu consigo ali fazer uma estimativa de custos, ou a gente também pode chamar, vocês já devem ter visto por aí esse termo de orçamento paramétrico. O que é que a gente vai precisar? Da área, alguma informação ou outra. Então, assim, são poucas informações para eu ter essa estimativa de custos. Lembrando que, gente, cada grau do orçamento desse tem uma forma de fazer, tem um processo, tem uma metodologia que, por causa do nosso curso ser introdutório e também até pelo tempo, a gente não tem como entrar aqui em cada um. Mas, assim, cada tipo de grau de orçamento é uma forma, é uma metodologia diferente, certo? Então, assim, estimativa de custos é lá no começo, é quando eu estou fazendo o estudo de viabilidade da obra, né? Em contrapartida, quanto menos informação eu tenho, maior é o meu risco, maior é a chance de erro desse orçamento. Então, por isso que numa estimativa de custos, ele tem ali mais ou menos de 25% a 30%, tá? Esses percentuais são uma média que a literatura nos dá, né? Um apanhado de orçamentos, mas, claro, vai depender de cada caso. Quando a gente já tem os projetos um pouco mais desenvolvidos, por exemplo, eu já tenho uma arquitetura ok, né? Complementar está sendo desenvolvido, então assim eu consigo fazer um orçamento preliminar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou orçar a parte de arquitetura e a parte de instalações, de estrutura, eu vou ali parametrizar, eu vou estimar. Então fica um orçamento preliminar, né? Não tem tanta informação, não é um executivo, mas já tem mais informações do que um estudo de viabilidade, uma estimativa de custo, um paramétrico. Então, quanto mais informação, menor o risco. Então, a gente já tem ali uma ordem de grandeza de 15% a 20% de margem de erro. No orçamento básico, é quando a gente já tem todos os projetos no nível básico, né? Então, faltaria aí mais especificações, mais detalhes construtivos, mas a gente já tem mais informações do que o orçamento preliminar. Então, essa margem de erro gira em torno aí de 10% a 15% por aí. E quando a gente tem todos os projetos executivos finalizados, que é o que a gente chama de versão liberado para obra, então assim, é o projeto que vai para a obra ser executado, a gente consegue um orçamento mais fiel ao que vai ser realizado na obra. Então a gente tem uma margem de erro aí de 5, um pouquinho mais por cento de erro, de margem de erro desse orçamento. Claro, repito, vai depender do nível de projetos que a gente tem. Quanto mais detalhados, melhor a informação chega para o orçamento. Orçamento é reflexo de projeto, né? O orçamentista ele pode cometer muitos erros, como todo profissional. Mas, assim, a qualidade da informação, a quantidade da informação depende muito da parte de projetos. Me conta aqui nos comentários, ou se ficou alguma dúvida ainda, que a gente vai esclarecer para vocês. Te encontro na próxima aula.